Olá a todos, eu sou o professor Kelser de Souza Koch. Nessa videoaula eu vou apresentar alguns conceitos sobre sedentarismo, atividade física, exercício físico e reabilitação. Inicialmente é interessante lembrarmos dos tipos de prevenção, a prevenção primária, secundária, terciária e quaternária, e na prevenção primária que se insere o exercício físico e a atividade física. Então seria uma ação para evitar o surgimento de alguma doença. Lembrando que o sedentarismo ele é o oposto disso, ele é um fator de risco, para o surgimento de doenças. E a prevenção terciária se insere a reabilitação, que seria a ação para reduzir o efeito crônico de alguma doença que deixou sequela ou algum prejuízo funcional. A recomendação de atividade física pela OMS, Organização Mundial de Saúde, é de 150 minutos semanais quando a atividade física for moderada e de 75 minutos quando for vigorosa. Também devem ser incluídos exercícios de força, 2 dias ou mais por semana. Para crianças, indicado 1 hora por dia. E para idosos também devem ser incluídos atividades de equilíbrio e prevenção de quedas. Nessa figura podemos observar que a inatividade física é mais prevalente nas mulheres, variando de 17% no sudeste da Ásia até 44% na América Latina, e nos homens, variando de 12% na Oceania até 34% na América Latina. Importante comentar que inatividade física não é o mesmo que sedentarismo. Então, o indivíduo pode ser ativo fisicamente, quando cumpre a recomendação de acordo com a OMS, mas pode ter um comportamento sedentário, o que é ilustrado nesse esquema. Então, o indivíduo está cumprindo o que a OMS recomenda, mas ele tem uma atividade geral sedentária. O pior seria nesse aspecto, quando o indivíduo ele é sedentário e também não cumpre a recomendação do OMS, e o ideal seria essa linha, onde o indivíduo ele é ativo fisicamente e também tem um estilo de vida não sedentário. Então temos aqui alguns conceitos importantes nesse sentido, como atividade física, que é qualquer movimento corporal com gasto energético acima do metabolismo basal, e pode ser descrito pela modalidade, frequência, intensidade, duração e contexto. A inatividade física, que representa a não recomendação de atividade física de acordo com a OMS. O exercício, que é uma subcategoria de atividade física que é planejada, estruturada, repetitiva, com o objetivo de melhorar a condição física ou manter a condição física. O esporte, que é a parte de um espectro de atividade física que corresponde a uma prática institucionalizada, organizada, de acordo com regras específicas. E comportamento sedentário, que está relacionado com um gasto energético pequeno, abaixo de 1,5 METs, associado aí com posturas sentadas e deitadas. A aplicabilidade do conceito de METs é extremamente importante na fisiologia do exercício. Então, os METs eles podem ser entendidos como uma medida de gasto energético. Então, se consegue medir a intensidade do esforço por múltiplos de METs. Então, 1 MET equivale ao consumo de oxigênio, o VO2, de 3,5 ml por quilo por minuto. Então, isso equivale ao consumo de oxigênio em repouso, ou metabolismo basal. E 1 MET justamente está relacionado à taxa metabólica de repouso. Então, se consegue exemplificar esforços através de múltiplos de METs. Como nessa tabela, onde se consegue demonstrar vários tipos de atividades e seus múltiplos de METs. Então, como exemplo, 5 METs, caminhar carregando peso de 0,5 a 7 kg em subidas, ou 9 METs, correr 8,3 km subindo morros com peso de 20 kg, ou 1 MET, ficar deitado, sentado, vendo televisão. 2 METs, atividades domésticas no geral, e assim outros exemplos demonstrados aqui. E percebam nesse gráfico a associação entre METs e VO2. Então temos aqui o gasto de 1 MET, que corresponde ao consumo de oxigênio de 3,5 ml por quilo por minuto. E a cada avanço dos METs temos múltiplos
de 3,5. Então, a atividade física que corresponde a 10 METs, ela gasta 10 vezes o gasto metabólico basal de 1 METs e corresponde ao consumo de oxigênio de 35 ml por quilo por minuto. O VO2, ou consumo de oxigênio, depende dessas três engrenagens para o seu bom funcionamento. Então, o pulmão na captação de O2, sistema cardiovascular para o transporte de O2 e músculo na extração do O2. Então, problemas relacionados ao sistema respiratório, como doenças obstrutivas, restritivas, doenças infiltrativas na parede torácica e outras, podem influenciar na captação de O2, reduzindo o consumo de oxigênio. Também doenças no sistema cardiovascular, como doenças coronarianas, insuficiência cardíaca ou outras doenças hemodinâmicas, também podem influenciar no transporte de oxigênio. E no sistema musculoesquelético, obesidade, miopatias ou destreinamento também influenciam na capacidade de extração de oxigênio. Então, as doenças, de maneira geral, têm um impacto muito importante na redução do consumo de oxigênio máximo. E aqui nesse gráfico demonstro alguns exemplos de VO2 máximo, que seria o consumo máximo de oxigênio, que é um indicador de aptidão física ou aptidão cardiorrespiratória. Então vejam aqui que indivíduos que praticam esqui cross-country têm um valor muito alto de VO2 máximo, que é um dos esportes que mais aumentam a condição física. Depois seguindo os corredores de fundo, ciclistas de estrada, remadores, nadadores de fundo, halterofilistas, pessoas sedentárias saudáveis, sedentários que são incapacitados com pouca condição física e pacientes pós-infarto ou indivíduos hospitalizados no geral. Então vejam que indivíduos que têm uma condição física muito ruim, eles estão num espectro mais inferior do VO2 máximo, ou seja, têm uma capacidade cardiorrespiratória baixa, e indivíduos aqui que fazem pouca atividade física, um valor um pouco maior, mas ainda baixa comparado a indivíduos que são atletas. Então, nesse sentido, destaco algumas justificativas para a prática de atividade física, que seriam a melhora na função cardiovascular e respiratória, a redução dos fatores de risco para doenças cardiovasculares, a diminuição da morbidade e mortalidade de várias doenças e também outros benefícios relacionados à prática de atividade física. No entanto, eu gostaria de ressaltar ainda dois pontos importantes, que a prática de atividade física modifica o VO2 máximo, ou seja, quem possui maior volume de treino ganha condição física, como no caso do atleta, e quem possui menor volume de treino, no caso do indivíduo pneumopata, reduz sua condição física. Outro aspecto importante seria que o nível de esforço depende do VO2 máximo. Então, a percepção de esforço está relacionada com o nível de condição física do indivíduo. Então, no caso aqui do indivíduo pneumopata, que tem uma condição física reduzida, as AVDs representam uma intensidade importante comparando com o seu máximo, o que não acontece no indivíduo sedentário nem no atleta. Então, esse é um outro aspecto importante a ser considerado em relação à condição física. Nesse sentido, uma questão importante seria como monitorizar na prática a atividade física. Então, existem algumas formas para realizar isso, com o objetivo de identificar o volume em MET/minutos por semana, ou gastos calóricos, ou ainda em passos por dia. Então, podem ser feitos com observação direta, com acelerômetros, pedômetros e questionários. Trago aqui o exemplo do gasto calórico de alguma atividade física. Então, temos aqui o gasto calórico em quilocal por minuto, representado por essa expressão, 3,5 vezes a intensidade em METs, vezes o peso do indivíduo, divide por 200. Então, neste caso, o indivíduo com este peso, caminhando nessa velocidade, que corresponde a essa intensidade em METs, neste tempo. Colocando os dados na expressão,
temos aqui um gasto calórico por minuto de 6,125 kcal por minuto, e caminhando neste tempo, o gasto calórico total da atividade. E se isso fosse feito 3 vezes por semana, o gasto seria acima de 1000 kcal, o que corresponde a valores adequados de prática de atividade física. E no que se refere à avaliação da aptidão física, ou da condição cardiorrespiratória, ou da condição física, os testes realizados são os testes ergospirométricos, que são o padrão ouro para avaliação do VO2 máximo. Aqui temos 2 ergômetros, uma esteira e uma bicicleta ergométrica. Temos também os testes ergométricos, aqui realizado em esteira. Este teste ele avalia de forma indireta o VO2 máximo através de equações. E por fim os testes de campo, aqui ilustrando um teste de caminhada de 6 minutos, que é um teste muito utilizado no âmbito da cardiologia e pneumologia. Além da condição cardiorrespiratória, avaliada pelo VO2 máximo, que é um dos principais indicadores de aptidão física, outros componentes também estão relacionados com a saúde. Então, a endurance cardiorrespiratória, a composição corporal, a força muscular, a endurance muscular e a flexibilidade. E assim, na prescrição do exercício, devem ser avaliados todos os componentes da aptidão física e a história clínica do indivíduo. Nesse momento, então, são avaliados a modalidade do exercício, no que se refere à intensidade, frequência e duração, e também os princípios do treinamento. São a sobrecarga e adaptação, a individualidade e especificidade do exercício, princípios da continuidade e reversibilidade, e também da interdependência em volume e intensidade. E quando tratamos de populações especiais, ou seja, indivíduos com doenças cardiovasculares, pulmonares ou metabólicas, esses aspectos devem ser vistos com maior atenção. Um fato importante a ser considerado é o ciclo vicioso que acontece nesses pacientes. Os principais sintomas são dispneia e angina, o que leva a uma incapacidade física e ao sedentarismo. E isso faz com que o ciclo vicioso se perpetue. A prescrição de exercício deve evitar esse ciclo vicioso, aumentando os níveis de atividade física e reduzindo a incapacidade física. Como forma de rastreamento para a identificação de indivíduos que possuam risco aumentado para a prática de atividade física, é indicado a realização do questionário PARQUE, que é o questionário de prontidão para a atividade física. Então, ele possui 7 perguntas e caso alguma pergunta tenha sim como resposta, esse indivíduo deve ser avaliado com maior propriedade. Então, são perguntas relacionadas a doenças cardíacas, sintomas torácicos, equilíbrio, dores ósseo-articulares, medicamentos e outras razões. O risco clínico de algum efeito adverso durante a prática de atividade física pode ser estimado através de 3 indicadores. Seriam a capacidade física, os sintomas e a necessidade de supervisão. Então, indivíduos que possuem uma condição física mais baixa, maiores sintomas e necessidade de supervisão, são indivíduos que possuem maior risco durante a execução de exercício. E dentre as contraindicações para a prática de atividade física, destacamos a angina instável, a hipertensão não controlada, a queda na pressão arterial ortostática, estenose aórtica significativa, arritmias atriais ou ventriculares não controladas, a taquicardia sinusal não controlada, insuficiência cardíaca não compensada, bloqueio atrioventricular total sem marca-passo, pericardite ou miocardite ativa, embolia recente, tromboflebite aguda, doença sistêmica ou febre, diabetes mellito não controlado, alterações ortopédicas graves que proíbam o exercício e outras questões metabólicas. Bem, de qualquer forma, a reabilitação cardiopulmonar e metabólica possui ampla evidência científica em vários grupos especiais, como nos pacientes coronariopatas, pacientes com insuficiência cardíaca, pneumopatas crônicos, pacientes hipertensos, com doenças renais e doenças metabólicas de forma geral.
O programa de reabilitação cardiopulmonar metabólica é multiprofissional, composto por médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e educador físico, e dividido em 4 fases, onde a fase 1 é destinada ao paciente hospitalizado, a fase 2, ambulatorial precoce, a fase 3, ambulatorial tardia e a fase 4, sem supervisão. E um dos balizadores das fases da reabilitação cardíaca pulmonar é a capacidade funcional ou a condição física. Então, na fase 1, na fase hospitalar, o paciente tem uma condição física muito baixa, em torno de 2 a 4 METs. Após a alta hospitalar, a fase 2, ele tem uma condição física em torno de 4 a 7 METs. E o aumento da condição física é uma condição para que ele passe para a fase 3, onde ele tem uma condição física acima de 7 METs. E após isso, ele pode ir para a fase 4, que seria uma fase não supervisionada, de acordo com um período de tempo mais ou menos aproximado. E eu trago aqui um artigo de revisão sistemática sobre reabilitação cardíaca na fase 1, demonstrando os protocolos utilizados nesse momento. Então, em geral, são atividades de baixa intensidade, com gasto calórico entre 1,5 e 3 METs, mobilização ativa de membros superiores e membros inferiores, respeitando uma variação de intensidade de 20 batimentos na frequência cardíaca. Também se faz atividades com transição de posição supina a posição ortostática, exercícios respiratórios, questões psicológicas e educacionais no que se refere à mudança de estilo de vida. Ainda outros exercícios respiratórios, como higiene brônquica, treino diafragmático, associação com membros superiores e membros inferiores, deambulação. E neste outro trabalho, a intensidade varia de 2 a 4 METs, também variando na posição sentada até em pé. E finalizando, demonstra um esquema da fisioterapia hospitalar, como nos principais componentes da reabilitação cardiopulmonar metabólica na fase 1. Então, a fisioterapia respiratória e motora. Na fisioterapia respiratória, são feitos exercícios de higiene brônquica, exercício de reexpansão pulmonar e treino muscular respiratório. E na fisioterapia motora, a mobilização precoce. E aqui uma referência importante utilizada nessa videoaula: as diretrizes do American College of Sports of Medicine para os testes de esforço sob prescrição, e outras referências que estão no decorrer da apresentação. Um abraço a todos.